Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Dando sequência, então, ao nosso conteúdo de prática constitucional. Na última aula, nós continuamos trabalhando, né, os remédios constitucionais. Salvo engano, na última aula, trabalhamos habeas data. Então, a missão da nossa aula de hoje é exaurirmos as considerações relativas ao mandado de injunção, este previsto ao teor do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, que tem o processamento regulado pela Lei 13.300. Então, veja, quando, porventura, os doutores e as doutoras se depararem com a necessidade de confecção de um mandado de injunção, identificarem num enunciado, eventualmente no exame de ordem, que a peça cabível é um mandado de injunção, duas são as observações. Nós temos que guardar muita atenção ao fundamento elencado, ao rigor lá do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, bem como, e ainda mais importante, porque qualquer dúvida que o doutor e a doutora vier a ter em relação ao processamento, em relação ao fluxo com que esse remédio constitucional vai se regular, essa dúvida ela vai ser saneada lá pela Lei 13.300, que regula justamente o processamento dos mandados de injunção individuais e coletivos. Nesse sentido, para a gente elencar os principais aspectos a serem trabalhados na aula de hoje, vamos na fonte, vamos na Constituição Federal, buscar o que nos diz o supramencionado artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Lá nos diz, doutores e doutoras, conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma reguladora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bem, estamos falando aqui de falta de norma reguladora. Quando eu falo falta de norma reguladora, e nós não podemos nos furtar à realidade de que estamos diante de um processo constitucional. Estamos trabalhando aqui prática jurídica 4, prática constitucional. Então, estamos aí diante de um processo constitucional. Quando estamos diante de um processo constitucional, lá na nossa primeira aula eu elenquei, e agora repito, a sensibilidade com que o tema direito constitucional merece ser tratada. A sensibilidade do termo inconstitucionalidade. E é nesse aspecto que eu gostaria de deixar claro aos doutores e doutoras a noção de inconstitucionalidade em sentido lato e em sentido estrito. Ou seja, a inconstitucionalidade em sentido lato é a avaliação se um determinado ato administrativo, seja ele qual for, seja lá esse ato administrativo típico da instância municipal, típico da competência estadual ou lá da peculiaridade federal, seja lá qual for o ente a que eu esteja me referindo, qualquer ato administrativo de qualquer ente político, nós fazemos a aferição se esse ato está ou não de acordo com a Constituição Federal. Tranquilo até aí? Acredito que sim. Em contrapartida, a inconstitucionalidade em sentido estrito, quer dizer, em sentido específico, ela diz respeito ao questionamento de um ato normativo federal ou de uma lei federal ou ato normativo federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa sensibilidade relativa à noção
de inconstitucionalidade ou da aferição do que seria lá inconstitucionalidade passa categoricamente, doutores e doutoras, pelo controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade em âmbito concreto ou controle de constitucionalidade em caráter concentrado. Quando eu falo em controle concreto de constitucionalidade, eu estou a relacionar o controle de constitucionalidade em qualquer caso submetido à apreciação do judiciário. Então, perceba, é plenamente possível, viável e devido que a autoridade do Poder Judiciário, quando se deparar com uma determinada demanda judicial, faça a análise constitucional daquele caso concreto. Bem, quando essa autoridade faz a análise constitucional de um determinado caso, ela está a aferir o desenho propriamente enraizado daquele caso, segundo a Constituição Federal, ou seja, a análise da constitucionalidade ou da melhor saída constitucional para aquele caso, ela está relacionada àquele caso em concreto e não a todos, e não com efeito erga omnes. Mas veja, temos casos, e aí a gente chama, né, do controle concentrado de constitucionalidade, falamos até aqui do controle concreto, que é relacionado a um determinado caso em específico, mas temos também o controle concentrado de constitucionalidade, que guarda amparo lá no artigo 102 da Constituição Federal. Ou seja, estaríamos aí diante de uma atribuição, de uma competência exclusiva da Suprema Corte Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Por isso é concentrado, porque é retido na mão da Corte Suprema, é retido na mão do Supremo Tribunal Federal, que tem aí a atribuição de guardião da Constituição Federal. Tranquilo até aí? E eu não falo só em inconstitucionalidade, doutores e doutoras, muita atenção agora, eu não falo em inconstitucionalidade tão somente em relação ao quê? A algo que está expresso, a algo que está escrito. Eu também falo em inconstitucionalidade daquilo que não existe. Eu também falo em inconstitucionalidade por omissão. E quando eu falo aos doutores e doutoras em inconstitucionalidade por omissão, um exemplo muito categórico nos vem à mente, e veja quão sensível é o tema, uma vez que esse exemplo que eu vou agora suscitar aos doutores, que eu vou agora levantar para a nossa análise, inclusive é um exemplo criminalizador. Então, veja, estou elencando que o tema inconstitucionalidade não tem amparo necessariamente àquilo que está expresso. Pode também estar relacionado com aquilo que foi omisso, com aquilo que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico nacional. E aí, quando a gente fala em constitucionalidade por omissão, o exemplo, não vou mais fazer suspense, vocês já estão aí curiosos, mas o exemplo que aqui me refiro está no tratamento ou no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito de entender as discriminações provenientes ou fundadas ou motivadas de questões relacionadas à orientação sexual como sendo racismo. Vejam que a Lei 7716, a Lei de Discriminação Racial,
lá no seu artigo 1º, deixa expresso que ali se regula o tratamento dos atos discriminatórios realizados ou fundados em questões de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ali no artigo 1º da Lei 7.716, não se expressou a questão orientação sexual. Ali, no artigo 1º da Lei 7.716, não se expressou a questão relativa à orientação sexual. Então, por vontade do legislador, nós não temos na lei que a discriminação resultante ou motivada por circunstâncias relacionadas à orientação sexual era entendida, ou fosse entendida, perdão, como racismo. Entretanto, ao ser tal fato submetido ao Supremo Tribunal Federal, houve reconhecimento, houve declaração da inconstitucionalidade por omissão. Houve constatação de inconstitucionalidade por omissão, na medida em que deveria, sim, o legislador ter se atentado para o dever de legislar em proteção também àqueles que, porventura, sejam discriminados por questões relacionadas à orientação sexual. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu trago essas considerações já nessa primeira parte da nossa aula de hoje? Ora, essas considerações são clarividentes para a nossa primeira aula, em razão de justamente estar ligado o remédio constitucional que nos colocamos a estudar hoje, o mandado de injunção, a análise de uma omissão. Uma omissão de quê? Uma omissão de norma reguladora. Nós temos uma diretriz, e essa diretriz é chamada de uma missão colocada a efeito para que o legislador se atenha àquela matéria. Citamos, por exemplo, aí, os mandatos constitucionais de criminalização, quando a lei estabelece a questão, a Constituição traz para nós a questão dos crimes hediondos, ela está lá a apontar ao legislador que legisle obrigatoriamente a respeito dos crimes hediondos, etiquetando aqueles crimes que, em abstrato, sejam de gravidade mais acentuada. Nós temos ali uma diretriz, quer dizer, um norte constitucional para que o legislador venha a atuar. Tranquilo até aí? E, bem, essa análise aqui levantada a vocês é muito importante, porque nós temos que ter a maldade, isso é muito importante, de compreender que em quase todos os momentos em que pudermos falar em mandado de injunção, poderemos falar também em ações diretas de inconstitucionalidade. Entretanto, as ações diretas de inconstitucionalidade estão afetas, estão relacionadas ao controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, àquelas percepções ou à atuação exclusiva de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que vai ser provocado, segundo lá os legitimados próprios, constantes do artigo 12A da Lei 9.868, de 99, e artigo 103 da Constituição Federal. E aí me pergunto, coloco a vocês, a primeira pergunta, porque foi assim a nossa análise, em relação lá no 9º período, ao habeas corpus, foi a nossa análise em relação, na semana passada, ao habeas data, e vem ser aqui a nossa análise em relação ao mandado de injunção. A quem eu direciono, a quem eu endereço, a quem eu indico ser a autoridade processante do mandado de injunção. Em 90% dos casos, 95% ou mais,
eu diria a vocês que nós vamos ter a divisão de competência do mandato de injunção entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, sendo a autoridade omissa ou sendo a autoridade a quem incumbia legislar, elaborar uma normação que amparasse o exercício, que regulasse o exercício de determinado direito ou liberdade individual, sendo essa autoridade o Congresso Nacional, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a mesa de qualquer dessas casas legislativas, quer dizer, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou do Tribunal de Contas, ou um dos membros dos tribunais superiores, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para processamento, quer dizer, o nosso endereçamento será feito ao Supremo Tribunal Federal. Em contrapartida, se estivermos aí diante de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuando aí, obviamente, as questões de competência da justiça militar, eleitoral ou justiça do trabalho, estaríamos aí diante da competência do Superior Tribunal de Justiça. Hugo, aonde isso está escrito? Qual é a previsão legal para que, em eventual análise, no momento da prova, eu não fique em dúvida, ou ainda que, se persistir a dúvida, eu consiga saná-la pelas disposições constitucionais? Em relação à questão de competência do Supremo Tribunal Federal, nós vamos localizar lá no artigo 102, inciso 1º, a linha Q da Constituição Federal, a questão envolvendo o processamento, a competência para o processamento do mandato de injunção. Ao passo que, em relação à competência do Superior Tribunal de Justiça, estaríamos lá diante do artigo 105, inciso 1º, a linha H da Carta Magna. Perfeito? Então, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar com medo de não conseguir, identificar essa autoridade processante, porque isso vem com previsão expressa no texto constitucional. Temos que indicar que, historicamente, o Supremo Tribunal Federal entendia que a norma diretriz, ou que a norma que indicasse ao legislador o rigor de promover uma legislação, ou indicasse ao presidente o rigor de promover uma determinada norma, a elaboração de uma portaria, por exemplo, uma norma reguladora, qualquer que fosse a diretriz, tratava-se, ao entender do Supremo Tribunal Federal, de uma mera indicação, ou seja, estaríamos ali envoltos em uma expectativa de direito, e não propriamente de um direito inequívoco, de um direito potestativo. Vejamos que tal concepção do Supremo Tribunal Federal, tal entendimento do Supremo Tribunal Federal foi superado, e temos aí hoje, até a título de analogia, a possibilidade, inclusive normatizada no texto constitucional, do presidente da República responder por crime de responsabilidade quando da omissão derivada do dever, de elaboração de norma reguladora. Está lá no artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal. Então, veja, temos ali por sujeito ativo aquele que se intitula, aquele que se entende como sendo pessoa hábil a usufruir do direito a ser garantido pela norma reguladora, ou seja, aquele que está privado de um determinado direito por conta de uma inconstitucionalidade por omissão, por conta da ausência de obediência de uma ordem constitucional para que fosse ali elaborada uma norma reguladora. O sujeito passivo, por sua vez,
ele vai ser, quer dizer, a autoridade impetrada, ou seja, aquela autoridade competente para sanear o vício daquela omissão. A autoridade impetrada é aquela a quem cabe o saneamento do vício relativo à elaboração da pleiteada norma reguladora. Bem, em relação à questão do procedimento, o que nós temos aí para destacar lá dos termos relativos à Lei 13.300? Bem, a petição inicial ela vai guardar necessariamente e obrigatoriamente obediência aos ditames da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil. E lá, quando a gente fala na questão do Código de Processo Civil, a própria Constituição Federal, a própria petição inicial, perdão, ela deverá vir composta, ou quer dizer, deverá vir a ela acarreados um conjunto probatório de elementos a indicar para a autoridade processante que aquele mandado de injunção merece ser acolhido. Isso porque temos previsão expressa de que, em flagrante improcedência do mandato de injunção ou em flagrante inobservância das normas processuais, quando da confecção da petição inicial, poderá o relator indeferir liminarmente a petição inicial. Dessa decisão de indeferimento liminar, lá com fundamento nos regimentos internos, vai caber recurso, né? O recurso cabível é o de agravo interno, é o de agravo regimental, né? O agravo regimental, em quase a maioria dos tribunais, ele é chamado hoje de agravo interno. Em relação à questão probatória, caso o impetrante não esteja munido, ele não esteja a postos os documentos capazes a demonstrar o direito, deverá ele requerer que seja a autoridade, o ente governamental que não forneceu esse documento, instado a, no prazo de 10 dias, carrear, envelopar no feito esse determinado documento. Nesse aspecto, o recebimento da inicial, ela acarreta necessariamente a notificação do impetrado para tomar conhecimento do inteiro teor desse processo, desse mandato de injunção. E ainda deverá o ato de notificação cientificar os órgãos de procuradoria vinculados a essa autoridade. Por exemplo, se nós estivermos falando aí de uma impetração em face, ou seja, por omissão legislativa do Congresso Nacional, nós teremos que cientificar o órgão de procuradoria, notificá-lo também do feito do próprio Congresso Nacional. Queridos, encerrado esse primeiro bloco, eu volto daqui a pouco para a gente encerrar as abordagens relativas ao mandato de injunção. Perfeito? Peço a compreensão de vocês, daqui a pouquinho a gente volta.